Olá, pessoal. Vamos lá, né? Prosseguindo agora para a nossa quinta parte do ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem. Então, a gente vai analisar a partir dessa parte a última entidade, né, que a gente vai discorrer sobre ela. Por fim, em relação ao Tribunal Permanente de Revisão, TPR do Mercosul, este se remete à assinatura do Tratado de Assunção de 1991, que estabeleceu no seu anexo terceiro um sistema provisório para resolver controvérsias, caracterizado por negociações intergovernamentais diretas. Perante o caráter provisório do sistema, os Estados-partes se comprometeram a adotar um sistema definitivo antes de 31 de dezembro de 1994. Então, pessoal, o Tratado de Assunção, acho que vocês, não sei se vocês lembram, foi o tratado que criou o Mercosul, em 91. E esse Tratado do Mercosul estabelecia um sistema provisório, através de negociação direta entre os Estados, para resolver soluções, para trazer soluções de conflitos. Porém, esse sistema definitivo, eles estabeleceram que ele deveria ser criado antes de 31 de dezembro de 94. Em 17 de dezembro de 1991 foi subscrito o Protocolo de Brasília, PB, iniciativa também provisória, ainda que prolongada até o ano de 2001. Mercosul ele sempre anda muito devagar, né? Que serviu para que fossem criadas nove divergências entre os Estados-partes sobre questões de diversas índoles e constituiu o início formal de um esquema procedimental denominado Tribunais Arbitrais Ad Hoc, TAH, que existe até hoje. Existe até hoje esse sistema, a gente vai falar sobre ele. Então, primeiramente vieram esses tribunais arbitrais ad hoc, que seriam tribunais arbitrais criados em face de um determinado assunto, que inclusive eles funcionam como primeira instância em relação ao Tribunal Permanente de Revisão. Porque perceba, o Tribunal Arbitral ad hoc era criado para aquela situação específica, enquanto que o Tribunal Permanente de Revisão ele funciona direto, né? Então, se cria, através do Protocolo de Brasília, esse esquema dos tribunais arbitrais ad hoc de 91, e ele vigora durante 10 anos, até o Protocolo de Olivos de 2002, que aí cria o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que apesar de tudo já tem quase 20 anos. Né? Como o tempo passa rápido. Bem, pessoal, prosseguindo aqui. Deixa eu tomar meu chazinho. Sempre no chazinho, daqui a pouco é meditação, né? Com a assinatura do Protocolo de Olivos, PO, de 2002, e seu posterior protocolo modificador, foi transformada a estrutura para a solução de controvérsias do Mercosul e foi aperfeiçoado o sistema vigente, sendo criada uma instância permanente de atuação e reunião perante a convocatória concreta. O Tribunal Permanente de Revisão com sede em Assunção, capital do Paraguai. Lembra da música galopeira, né? Agora. Tem um baile em Assunção, capital do Paraguai, etc. Então, lembrei agora da música galopeira. Então, pessoal, foi através do Protocolo de Olivos. O Protocolo de Olivos é um tratado, tá? Não esqueçam lá, Direito Internacional Público, que protocolo também é um dos nomes para tratados. Geralmente um tratado regulamentatório. No caso aqui, um tratado que serve para regulamentar o Tratado Principal de Assunção sobre o Mercosul. Então, no Protocolo de Olivos, se aperfeiçoou o sistema de solução de controvérsias do Mercosul e se criou, assim, né, o Tribunal Permanente de Revisão, lá na capital paraguaia. O objetivo do Tribunal Permanente de Revisão, TPR,
é garantir a correta interpretação, aplicação e cumprimento dos instrumentos fundamentais do processo de integração do Mercosul, que é possível entender-se em primeira e única instância ou como um tribunal de alçada a petição de um Estado parte, envolvido em uma controvérsia sobre a aplicação de direito sobre um pronunciamento anterior de um tribunal ad hoc, TAH, nos termos do artigo 17, 19 e 23 do Protocolo de Olivos. Bem, pessoal, vocês têm que entender que o Tribunal Permanente de Revisão, ele funciona, e aí é difícil ter uma instância arbitral que tenha uma instância de recursos, né? Mas aí ele funciona como instância de recursos. Pelo menos do ponto de vista primário, né, em relação a esses tribunais arbitrais ad hoc, que a gente vai falar deles também um pouquinho. Né? Mas o principal é o Tribunal Permanente de Revisão. Lembrando que o Tribunal Arbitral ad hoc foi criado lá atrás pelo Protocolo de Brasília. Bem, em regra geral, são legitimados ativos no mecanismo de solução de controvérsias do Mercosul unicamente os seus Estados-partes. Então, a princípio, o sistema de solução de controvérsias do Mercosul envolve somente os Estados soberanos que fazem parte do Mercosul, né? Porém, tem exceções aí que são importantes, que acabam funcionando, inclusive, como regra. E isso que a gente vai falar um pouco agora. Os particulares, pessoas naturais ou jurídicas, podem interferir ou iniciar uma reclamação conforme o sistema de solução de controvérsias instituído pelo Protocolo de Olivos, unicamente quando seus interesses sejam afetados como consequência de decisões adotadas pelos Estados-partes, contrárias às normativas emanadas dos órgãos do Mercosul, artigo 39 do Protocolo de Olivos, e através da respectiva seção nacional do Grupo do Mercado Comum, GMC. Uma vez substanciado o procedimento, sem ter chegado a uma resolução sobre o conflito em questão, é o Estado parte que poderá iniciar o procedimento arbitral. Então, aqui vamos explicar um pouquinho essas questões aqui. Primeiramente, a gente está falando o seguinte: em regra, o sistema de solução de controvérsias para resolver questões entre os Estados partes do Mercosul. Beleza, se vocês entenderam, né? Porém, se uma pessoa jurídica ou até uma pessoa natural tenha sido atingida ou afetada por alguma decisão adotada pelos Estados partes, aí elas podem recorrer ao sistema, entenderam? Então, ou seja, o sistema de solução de controvérsia do Mercosul, a princípio, é só para Estados partes. Porém, se alguma parte particular, pode ser pessoa natural ou jurídica, tenha sido afetada por alguma decisão dos Estados partes em relação às questões do Mercosul, aí cabe a elas buscar o sistema de solução de controvérsia através do Grupo do Mercado Comum, GMC, que é um órgão do Mercosul, né? Que cada país membro do Mercosul tem o seu escritório do GMC. Bem, pessoal, nesse caso aqui, percebam o seguinte, né? Que acaba funcionando, essa exceção funcionando como regra. Ou seja, a maior parte das demandas aí são situações em que empresas ou pessoas particulares tenham ficado prejudicadas por decisões dos estados. Então, por exemplo, um exportador do Brasil que está enviando alguma coisa para a Argentina, algum produto, teve lá alguma barreira imposta, aí cabe a ele recorrer ao sistema de solução de controvérsias. E vice-versa. O procedimento do sistema de solução de controvérsias previsto pelo Protocolo de Olivos de 2002 é contraditório e público. Contraditório aqui, pessoal, não é no sentido de ter contradições ou paradoxos, no sentido de que permite que a parte acusada tenha direito à defesa. Então, contraditório aqui é o direito à defesa. E público, vocês sabem. Então, a princípio, não há, é uma regra geral, não há sigilo nas questões, e isso difere de outros órgãos arbitrais, né, que a regra é o sigilo.
Então, aqui, a princípio, como são questões que envolvem interesses dos estados, então a natureza é pública, não pode ser privada, né, em regra. Então, contraditório aqui, não pensar, não, contraditório é uma questão paradoxal, né? Não, contraditório aqui é o direito à defesa. O sistema de solução de controvérsias do Mercosul se encontra conformado por 3 fases. Primeiro, negociações diretas. A primeira delas, né, que está conformada por negociações diretas entre as partes, é uma instância obrigatória. Então, no sistema de solução de controvérsias, nessa primeira parte, as partes têm que, nessa primeira parte, as partes, qualquer parte, muita parte. Essa primeira fase, as partes têm que negociar diretamente entre si. Aí, caso não seja, não tenha alcançado essa negociação resultado positivo, aí é que se prossegue para as demais. Procede. Cadê a segunda fase? Aqui no finzinho. Não. Segunda fase, pessoal. Segunda fase é a mediação do grupo do mercado comum, o GMC, é a segunda fase, ou seja, o grupo do mercado comum, que é um órgão do Mercosul, deixa eu aqui colocar rapidinho. Colocar rapidinho. Essa segunda fase é a mediação do grupo Mercado Comum GMC. Esse grupo Mercado Comum, já falou, é um órgão do Mercosul, que tem, inclusive, essa função, e entre outras, né? Cada país tem o seu, aí ele tenta mediar, né? Caso não consiga mediar, fazer a mediação, lembrando que aí segue a regra da mediação, né? A mediação ela só dá sugestões de como resolver o conflito, qualquer conflito. A mediação sempre é assim, ela só trabalha a nível de sugestões de como resolver o conflito. Ela não pode dar uma decisão pronta e acabada. Aí, caso não consiga fazer essa mediação com sucesso, né? Aí vem a terceira fase, que é a jurisdicional, que é a terceira fase representada pelo processo arbitral ad hoc, ou intervenção direta do Tribunal Permanente de Revisão, em caso de que os estados envolvidos decidam submeter a questão diretamente ao TPR, sempre que haja acordo comum. Então, nessa fase jurisdicional, aí, primeiro, nota o seguinte: primeiro, tem que se negociar diretamente as partes entre si. Segundo, tem que tentar uma mediação no GMC. Terceiro, que é a fase jurisdicional, vai para um tribunal arbitral ad hoc e depois pode ir para o TPR ou pode ir diretamente para o TPR se os estados, em comum acordo, resolverem que sim. Porque percebam que o TPR ele tem uma função de funcionar como última instância das decisões do sistema. As duas primeiras fases constituem uma instância pré-contenciosa que tem como objetivo solucionar as controvérsias entre os Estados-partes antes de submetê-la a uma instância arbitral. Uma vez vencidos os prazos para eles, sem que a controvérsia obtenha solução, qualquer dos Estados-partes poderá iniciar diretamente o procedimento arbitral previsto. Bem, pessoal, nesse caso aqui, notem o seguinte, é aquilo que eu estava falando para vocês. Tem duas primeiras fases, que é negociação direta e mediação. Caso, dentro daquele prazo, ou porque não chegaram a um acordo, ou porque o prazo se venceu, aí se passa para a arbitragem. Se não conseguir resolver através da mediação e através da negociação direta. No caso de que seja decidido iniciar o processo ad hoc, uma vez emitido o laudo pelo Tribunal Arbitral ad hoc, existe a possibilidade de requerer um recurso de revisão do laudo emitido. E, neste caso, o TPR atuará como tribunal de alçada, com as funções de confirmar, modificar ou revogar os fundamentos jurídicos e as decisões do Tribunal Arbitral ad hoc, né? O TAH.
seu pronunciamento será, em última instância, inapelável, sendo prevalente sobre este último. Artigos 17, 22 e 26, inciso 2 do Protocolo de Olivos, né? Então, pessoal, percebam aí, se as partes forem para um tribunal arbitral ad hoc significa para aquela situação, é um tribunal arbitral montado para aquela situação, ele não é permanente. É uma expressão em latim, tá? Muito usada no direito, ad hoc. E aí, esse laudo pode haver recurso para o TPR. E aí, no TPR, pode ser confirmado, pode ser modificado ou revogado. Também no que o TPR diz, morreu Maria Preá, feito diz a história do Matuto, né? Não cabe recurso do TPR. É a última instância, é inapelável. E aí, a gente dá um reforço naquilo que a gente já falou aqui. Portanto, a partir da entrada em vigor do protocolo modificador do Protocolo de Olivos, qualquer Estado-parte poderá comunicar à Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, anteriormente era a Secretaria do Mercosul, que fica em Montevidéu, né? Mas essa do tribunal fica em Assunção, no Paraguai, sua intenção de recorrer ao procedimento arbitral com a intervenção de um tribunal ad hoc TAH, ou poderão também estar de acordo expressamente em submeter-se diretamente e única instância ao Tribunal Permanente de Revisão, o TPR, nos termos do artigo 9º e 23 do Protocolo de Olivos. Então, é aquilo que a gente já falou aqui. Os Estados-partes podem escolher passar, primeiramente, pelo um tribunal ad hoc e depois passar pelo TPR ou ir diretamente para o TPR, o Tribunal Permanente de Revisão. Aí, são os Estados-partes que escolhem, tá? Agora, se for para o TPR, precisa que as duas partes do conflito concordem com isso. Se só uma concordar, não vale. Comunicada a vontade de recorrer à instância arbitral e conformado o TAH, perdão, ou o TPR, os Estados-partes na controvérsia informarão a este sobre as instâncias cumpridas com anterioridade e farão uma breve exposição dos fundamentos de fato e de direito e suas respectivas posições. O tribunal deverá expedir perante um laudo obrigatório, sem possibilidade de recursos, no que de que emane o TP para os Estados-partes envolvidos. No caso do TPR, né? Não é TP não, é TPR, perdão, que é o Tribunal Permanente de Revisão. Se a questão foi decidida no Tribunal Permanente de Revisão, não cabe possibilidade de recurso. Se for nos tribunais ad hoc, o TAH, sim, aí cabe recurso para lá, né? Conforme aí o artigo 14, 17 e 26 do Protocolo de Olivos. Dentro desta mesma fase, uma vez emanado o laudo definitivo, abre-se uma instância destinada a fazer com efeito o cumprimento do laudo em caso de que o Estado não cumpra. Então, se o Estado não cumprir, aí se dá entrada num procedimento para que tomar providências para que o Estado cumpra aquele procedimento. E bem, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Ainda falta mais assuntos para falar sobre o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e principalmente destacando essas diferenças entre o Tribunal ad hoc e o Tribunal Permanente de Revisão, né, que é a última instância. Olha, pessoal, vocês podem consultar sobre o Tribunal Permanente de Revisão nesse link aqui, que eu coloquei agora em destaque. Né, Mercosul, Tribunal Permanente de Revisão, disponível aqui tem um link em português, tá? E vocês podem conferir lá todas as informações. Inclusive, eles fazem muitos eventos, seria interessante, até se vocês tiverem interesse em participar, abordando questões de comércio, eles fazem muitos webinários, tem várias gravações lá
discutindo as oportunidades de comércio no âmbito do Mercosul. Se alguns de vocês interessam sobre essa área de comércio, vale a pena, né? Eu sei que vários de RI gostam, né? Muitos não gostam, mas outros gostam. Bom, pessoal, então dê uma olhadinha lá no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E é isso, gente. Meu muito obrigado a vocês. Como sempre, fico à disposição, tá certo? Até mais!